Começa agora o programa Transição, a visão espírita para o novo tempo. Conosco hoje, mais uma vez, Ercília Zilli. Bem-vinda, Ercília. Muito obrigada, sou muito feliz de estar de volta. Ercília, eu gostaria de abordar com você hoje um tema muito solicitado pelos nossos amigos de casa, que é o transtorno obsessivo compulsivo. O que vem a ser esse transtorno, Ercília? O transtorno obsessivo compulsivo, ou TOC, né? Ele é um transtorno neurótico. O que significa um transtorno neurótico e não psicótico? É onde a pessoa que tem esse transtorno, ela não rompeu com a realidade. Ela sabe o que ela está fazendo. Ela só não tem controle sobre os seus atos. Então ela tem a sua mente invadida por pensamentos repetitivos e é induzida por esses pensamentos que ela julga serem próprios. Ela imagina, ela tem que fazer alguma coisa para aliviar algum tipo de ameaça. Então tem uma ameaça, como um pano de fundo, e uma ação que foi imaginada, que foi concebida por aquela pessoa, como um antídoto. Então ela faz algo para aliviar aquela aflição, o desespero, o constrangimento, porque ele está ligado a um transtorno também de ansiedade, ele também causa uma ansiedade muito grande. Então a pessoa, imagina uma pessoa que tem mania de limpeza. Se não limpar, e se não limpar daquele jeito que só ela sabe qual é, ela pode acontecer alguma coisa ruim. Então uma pessoa que tem que tomar banho, um banho bem demorado, se esfregar, usar produtos, sai do banho, precisa limpar mais um pouco ainda. E você pergunta, e a pessoa pode responder brincando, é que se eu não tomar um banho nessa circunstância, pode cair meu cabelo. Não tem nada uma coisa a ver com a outra. Mas naquela pessoa, para aquela pessoa, isso é importante. Ou pode acontecer alguma coisa muito ruim. Então ela tem que estar muito limpa. Não, agora, qual é a diferença? Ela não vai ficar mais limpa do que uma outra pessoa que tenha tomado um banho normal. Mas o dela, ela está envolvida num ritual. Então, uma característica do transtorno obsessivo compulsivo é o desenvolvimento, o estabelecimento de um ritual para combater uma ameaça que a pessoa imagina e que ela tenha que aliviar fazendo um movimento repetitivo ou até dar certo. O que também pode não dar certo. Ela pode tomar aquele banho e falar, não ficou suficientemente bom para que não aconteça algo ruim. Então eu vou tomar outro banho para caprichar, para que aí eu consiga anular a possibilidade, a ameaça que está pendente. E essa ameaça surge da onde? Essa ameaça surge... O que acontece? Hoje nós temos algumas pesquisas que apontam uma pequena lesão numa determinada área do cérebro em pessoas que são portadoras do TOC. Mas o que acontece? Nós temos também alguns fatos que podem ser desencadeantes. E temos pessoas que nunca tiveram um fator desencadeante e têm esse comportamento. Portanto, parece que tem uma predisposição. E quando a gente fala em predisposição, nós vamos encontrar quadros semelhantes numa mesma família, mas que muitas vezes passam sem serem percebidos. Por exemplo, uma excelente dona de casa que mantém a casa totalmente em ordem. Ela pode ter um filho ou uma filha com esse comportamento, com essa mania de limpeza pessoal. Então tem que limpar muito o ouvido, tem que limpar muito o nariz, tem que esfregar muito a cabeça, muitas vezes se machucando. Por quê? Porque não se sabe quanto que é suficiente para anular a ameaça. Então, de onde que vêm esses pensamentos? Dessa mente que está perturbada, dessa mente que tem esse tipo de transtorno e que pode ir se agravando se ela não fizer um tratamento. Agora, mesmo com um bom tratamento, é possível que sobre alguma coisa. É possível que sobre alguma ponta que vá um pouquinho além do ponto de equilíbrio.
É difícil falar de normalidade, mas enfim, ponto de equilíbrio dá. E quais são as formas mais frequentes do toque, Ercília? As formas são justamente essas lavações, né? A pessoa lavar muito, as simetrias, então tudo tem que ficar arrumado de uma determinada forma. Às vezes você chega na casa de uma pessoa e as coisas estão numa organização, você vê a mesinha de centro, tudo tem um lugar. Diferente daquilo que muitas vezes um decorador coloca como uma maneira estética bem arranjada, né? E aí você vai e põe a xícara do café num lugar e empurra um pouquinho alguma coisa. E aquela dona de casa fica aflita, porque ela tem que dar um jeito que você não perceba que aquilo que você empurrou tem que voltar para o lugar. Então veja como sofre uma pessoa nessas circunstâncias. E como sofre quem convive também. Tem um caso, então a mania de limpeza, a parte da simetria, os pulinhos, né? Então para você andar numa rua, a pessoa tem que andar de uma determinada forma. Então como se estivesse pulando amarelinha, por exemplo, né? Dizem que o David Beckham, o jogador de futebol, ele chega num hotel e ele tem que arrumar todas as coisas de acordo com o seu conceito de simetria. Então, a primeira coisa que ele faz é arrumar o quarto dele no hotel. Puxa vida. Dizem também, tem a história do Leonardo DiCaprio, que quando filmou o Aviador, então diz que o Leonardo DiCaprio já era uma pessoa com toque. Conseguiu ficar bem. Quando ele foi filmar o Aviador, ele começou a se atrasar para as filmagens. Por quê? Porque desencadeou, ele teve uma recaída de toque que ele tinha que caminhar pisando em determinados vãos, ele não podia pisar em determinados vãos na calçada. Então imagina, e se pisar, tem que voltar. Se pisar no lugar errado, tem que voltar, e às vezes tem que voltar porque a pessoa fala, eu pisei errado há 3 quadras atrás, então eu tenho que voltar lá, para pisar direito. Mas não tem uma razão lógica. Não tem uma razão lógica. E a pessoa sabe que não tem uma razão lógica, ela tem vergonha muitas vezes dos seus comportamentos, mas ela não tem controle. Agora, Ercília, qual é a diferença? Como é que a gente distingue uma pessoa que tem toque e de uma que não tem? Porque existem pessoas, como você falou, que têm essa preocupação com limpeza exagerada e tal, mas, digamos assim, está dentro de uma normalidade, né? E tem aquela outra que já não, que a coisa fica exagerada. Como é que a gente faz essa distinção? Você vê pelo grau de sofrimento e o tempo que essa pessoa perde cumprindo os rituais. Então, quando eu limpo a casa e fica tudo em ordem, ela pode voltar a ficar desarrumada a qualquer momento. Isso não me constrange, né? Pode fazer bagunça que aquilo não vai me deixar preocupada. Agora, se eu tenho toque, qualquer coisa que saia daquela organização, que só faz sentido para a pessoa que tem toque, causa um sofrimento muito grande. Então, veja você ter um tapete que a pessoa não possa pisar na franja, porque a pessoa já penteou, mantém aquilo absolutamente penteado. Então, como é que você faz? Você pula, o pessoal de casa é orientado a pular, porque fica mais fácil pular o tapete do que pisar e ouvir uma bronca, e a pessoa ir lá sofrer, você pisou e agora eu tenho que organizar isso de novo. Então você vê que tem um grau de sofrimento. E além do grau de sofrimento, esse comprometimento. Se eu não fizer, se as coisas não estiverem dessa determinada forma, pode acontecer algo pior. E tem outras formas de toque. Por exemplo, a pessoa repete a frase que você fala. Então você fala uma frase e o outro repete, ou uma parte da frase. Então, quem está na outra ponta, está me imitando por quê? Está brincando comigo por quê? Mas, na verdade, aquela pessoa apenas não tem controle. Ela precisa repetir a sua última palavra ou a frase que você falou. E ela também não sabe por quê. Ela também não sabe por quê, mas ela tem que fazer, ou ela imagina que algo ruim possa acontecer se ela não fizer isso. Estranho, né? É muito curioso o caso, né? Tem um livro chamado O Menino que Não Parava de Se Lavar, que relata um dos casos, de um garoto justamente, que para entrar em casa, ele tem que atravessar um portal imaginário.
E ele não pode apenas passar pelo portal que ele imagina, ele tem que passar de uma determinada forma. Tem todo um ritual. Ele não pode passar, ele tem que passar de um determinado jeito. E isso vira um transtorno, porque ele levava horas para entrar em casa, horas para sair de casa. Perdia a escola, todas as consequências disso. Então, o tratamento da psicóloga era chegar cada vez mais perto desse portal imaginário e tentar atravessar com ele de outras formas para ele perder o medo do que poderia acontecer de ruim. Então, é um trabalho de muita paciência, tanto para a família como para algum profissional, de muito discernimento. Porque aquela pessoa não está brincando, ela está sofrendo, ela quer passar, mas não consegue. Então volta. Aí tem que voltar da calçada. E nesse sofrimento todo, a família também entra num desgaste muito grande. Imagina alguém ser acordado porque o filho não lembra se de manhã, depois que tocou em alguma coisa, lavou ou não lavou as mãos. E pode estar contaminado. Pode estar contaminado por bactérias, por germes, por vírus, por qualquer coisa fatal. Então, você sabe, eu posso te acordar 2 horas da manhã para perguntar: você lembra se eu lavei as mãos depois que eu encostei naquela maçã hoje às 7h30 da manhã? A pessoa acaba não dormindo Não, direito. aquele pensamento fica remoendo. Essa é a tônica. A pessoa fica com aqueles pensamentos obsessivos dominando aquela mente, a sua vida, o seu comportamento, o seu dia. Muitas vezes essas pessoas ficam incapacitadas. Elas não conseguem mais sair de casa, trabalhar. E pode ter mais de uma motivação cada caso de toque, Ercília, ou é uma motivação específica? Se a pessoa pode ter 2 ou 3 tipos de toque? Não, eu ou digo mais? assim, a origem, por exemplo, do toque. A pessoa tem problema com lavar a mão, mas eu tenho medo de lavar a mão porque senão eu vou comer e eu posso ser contaminado. Ou ter uma outra motivação para lavar a mão porque eu gosto de limpeza, enfim. Então, isso, o que nós vamos encontrar é que a pessoa tem uma desculpa e pode ter um motivo inconsciente. Eu tenho que tomar banho para ficar limpo, porque senão pode me acontecer alguma coisa, porque na verdade eu tenho pensamentos sujos. Pode acontecer isso. Aliás, isso é comum. É o mais comum. É muito comum. Agora, pode ser também uma causa espiritual. A pessoa já tem aquela predisposição. E dentro de um enfoque espírita, é possível que entidades com as quais ela tenha comprometimento, que tenha aí uma obsessão, uma perseguição, portanto, aproveite essa fragilidade para induzi-la. E quais são os motivos? Às vezes a gente não conhece esse motivo aqui, mas esse motivo pode estar numa vida passada, numa vida anterior, que essa entidade conhece. Olha, tá vendo aquela sujeira que você fez? Então, vai se lavar até limpar. Você vai sofrer por isso que você causou. E fica repetindo, sugestionando mentalmente de forma contínua e a pessoa... Exatamente. Então nós podemos dizer, tudo é espiritual, mas é possível que numa situação dessa você tenha um comportamento motivado ou incentivado por entidades que visam, que tem um processo ali obsessivo, né? Ercília, nós vamos para um rápido intervalo e já retornamos. Ok.